Olá, esse é o Headache, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Bom, nós vamos entrevistar agora a professora Renata Monteiro, professora é muito feitosa, um assunto muito importante que é o abuso de analgésicos, né? Então, eu queria perguntar o seguinte: por que os médicos pedem para não abusar de analgésico? Então, acho que assim, analgésico é a primeira medicação que nós pensamos quando estamos com dor. Então, é muito natural que a gente pense em usar analgésico. E por que os médicos, principalmente que tratam enxaqueca, que tratam dores de cabeça, salientam a importância de não usar isto? Porque isso não é o único recurso. Em alguns casos, isso pode ser, inclusive, negativo para o tratamento do paciente. Então, quem precisa usar analgésico toda semana, quem precisa usar analgésico para dor de cabeça 3 ou mais dias por mês, na verdade precisaria fazer profilaxia, precisaria usar uma medicação para prevenir, para evitar a recorrência da dor, ao invés de usar a medicação só no momento que está com dor. E mais grave, o paciente que tem 15 ou mais dias de dor por mês, esse paciente não pode utilizar medicação em todas as dores que ele tem, porque a tendência é que ele induza um outro tipo de dor de cabeça, que é a cefaleia por uso excessivo de medicações. Então é muito importante a gente pensar que o tratamento com analgésico ele é um pedaço do tratamento, e quando ele é a única opção para o paciente, esse paciente tende a piorar, na verdade, das dores. Por isso, a ideia de restringir. Qual seria o plano B, uma alternativa? Eu não consigo ficar sem analgésico, mas eu preciso parar com o analgésico. Então, o plano B, na verdade, o início de tudo é você ter um diagnóstico. Então, a primeira coisa é saber que não existe dor de cabeça normal. Você pode estar habituado, você pode até saber o que lhe provoca as dores de cabeça, mas a pedra fundamental é você saber o diagnóstico. Qual o tipo de dor de cabeça que eu tenho? É enxaqueca? É cefaleia do tipo tensão? Então, tendo um diagnóstico, né, dado por um médico, preferência um neurologista, procurar um tratamento adequado para aquela dor. Então, hoje nós temos várias opções de medicações para fazer, como a doutora Renata falou, uma profilaxia, prevenir as dores. Então, esse é o ponto principal. Com o tratamento profilático, isso não vai descartar o uso de analgésicos. Eventualmente pode ser necessário, mas o analgésico ele não deve ser a chave para tratar a dor de cabeça. Então, primeiro, procurar um diagnóstico e, baseado nesse diagnóstico, fazer o tratamento adequado. O analgésico ele vai ser um complemento para eventuais crises de dores de cabeça que saiam do controle. Gostei da sua frase, até eu criei uma frasezinha para a campanha do 13 de março. Não existe dor de cabeça normal. Normal é não ter dor de cabeça. Exatamente. Né? Os MABs dispensam a necessidade de suspender o uso excessivo de analgésicos? Então, esse é um tema muito interessante. Até nós termos os anticorpos monoclonais, a ideia era que todo paciente que fazia uso excessivo de medicação, usava a medicação 15 ou mais dias por mês, precisava fazer um período de desintoxicação, tirar o uso excessivo, para então se poder começar o tratamento preventivo, ou começava o tratamento preventivo e junto um programa de desintoxicação. Os anticorpos monoclonais trouxeram essa resposta que alguns pacientes melhoraram da dor de cabeça sem essa ordem de retirada do uso excessivo. Importante dizer, alguns, não foram todos, e os estudos não incluem pacientes com outras dores crônicas, então paciente que tem dor lombar crônica, que tem fibromialgia, que às vezes utiliza analgésico por outro motivo. Então, tem a questão de que o uso excessivo de analgésicos traz efeitos colaterais, dor abdominal, cansaço, insônia, dependendo da combinação de analgésicos que a gente faz. Então, segue importante orientar o paciente de que fazer uso de analgésico com frequência é danoso, não deve ser feito isso, mas com os anticorpos monoclonais, às vezes a gente poupa o paciente desse sofrimento inicial da retirada do uso excessivo. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora provocativa. Raimundo, você pega um paciente vindo de um reumatologista com uma fórmula onde tem analgésico, anti-inflamatório e outras coisas. Qual a sua conduta? Bom, se o paciente já tem cefaleia crônica. Aí como a professora Renata falou, a gente tem que ver o paciente como um todo. Então, se essa fórmula for usada para cefaleia,
Nós temos que intervir e realmente tentar fazer essa retirada da medicação. O analgésico usado de forma crônica, né, além dele cronificar a dor, ele traz outros malefícios. Pode desenvolver uma úlcera gástrica, insuficiência hepática, renal. Então tem que ser muito bem ponderado esse uso dos analgésicos. Claro que existem situações e situações. Pacientes reumatológicos, geralmente, eles são um pouco mais complicados em termos de dor. Então, às vezes ele tem fibromialgia, dor lombar crônica, mas existem tratamentos para fibromialgia, para dores lombares, que vão além do analgésico. Então você pode fazer, existem medicações antidepressivas, por exemplo, que têm ação em dor. Hoje já tem, por exemplo, para alguns tipos de dor, o uso do canabidiol. Existem terapias não medicamentosas, então fazer atividade física, pilates, RPG, uma reeducação postural, isso aí tudo também vai ajudar. Então é interessante ter essa comunicação com o reumatologista, saber por que ele usou a medicação, que diagnósticos reumatológicos o paciente tem. Pergunta para os dois agora. Queria fazer um comentário sobre essa questão que o Raimundo tocou, que eu acho bem importante isso que tu falaste. Na verdade, muitas vezes o paciente que tem acesso ao reumatologista, ele não faz uso excessivo de analgésico anti-inflamatório, porque o reumatologista também tem essa orientação para profilaxia. O problema é que muitas vezes os pacientes não estão com o especialista e acabam recebendo aquela consulta, vai na emergência, está com dor, dá um analgésico, vai num pronto atendimento, está com dor, dá um analgésico e o paciente segue usando aquilo. Então os pacientes bem orientados, a fibromialgia, a orientação não é analgésico, é profilaxia e mudança de comportamento. Isso. Que para cefaleia é importante, para fibra é importante, para dores crônicas de um modo geral. Achei super importante isso que tu comentaste. E é complicado também, você tem que educar o paciente. E é difícil às vezes você convencer o paciente de que o tratamento dele, o remédio para ele, é retirar o remédio para a dor. Às vezes é difícil o paciente entender, então você tem que realmente explicar bem, tem que achar um bom tempo da consulta, explicando os malefícios, né, que existem outras opções, porque só a retirada às vezes não é o bastante e o paciente ele vai se sentir desamparado. Então você faz a retirada dos analgésicos, mas você tem que ter um plano B, você tem que mostrar para ele que existem outras opções, que ele não vai ficar desamparado. É como eu costumo comparar, você pegar um paciente que tem asma, em crise de asma, e dizer para ele, olha, o remédio é você parar de respirar um pouquinho. É meio complicado. Então o analgésico também é dessa forma, você tem que mostrar as opções, ele tem que se sentir amparado de alguma forma, de que ele vai retirar os analgésicos, mas ele vai ter um amparo, ele vai ter uma outra opção. Excelente. E aqueles pacientes que têm uma dificuldade financeira, claro, para utilizar o MAB, porque o MAB realmente é um medicamento caro, né? Qual seria a opção para esses abusadores que tomam muito analgésico, né? O abuso não é porque ele está dependente, ele usa o analgésico porque ele tem dor, né? E qual seria o plano B para esses pacientes? Bom, então, o primeiro ponto é a educação do paciente. Ele tem que entender o que ele tem. A primeira chave é essa, ele saber o que ele tem e o que pode ser feito e os malefícios desse uso excessivo. Mas existem outras opções, além do MAB. Você pode fazer bloqueio de nervos, pode fazer uso de corticoides por um período curto, pode ser feita clorpromazina, por exemplo. Então, algumas medicações podem ser usadas nessa terapia de ponte. Enquanto o paciente faz a retirada, eu costumo até falar para eles, olha, é uma semana difícil, você vai ter ali 1 ou 2 semanas meio complicadas, mas quando ele vê que ele tem bloqueio de nervos, que ele tem a opção de fazer uma clorpromazina, corticoide, e que vai amenizar esse efeito, essa abstinência, o paciente muitas vezes ele acaba aderindo. Eu acho que ele tem que ter, o ponto-chave que eu vejo do paciente que faz o uso excessivo, é ele se sente desamparado quando é retirado o remédio. Então, dadas as opções, né, e o bloqueio de nervo não é um procedimento caro, corticoide ou de baixo custo. Usando de forma racional, você consegue ter esse controle. Tá, ok. Agora, a palavra final dos dois, uma mensagem final, bem resumida. Pode começar, por favor. Então eu penso que educação do paciente é a questão mais importante, principalmente nesse paciente que faz uso excessivo de analgésico. Entender que o uso excessivo é maléfico. Eu costumo dizer para o paciente, né, isso agrava a sua doença. Essa é a frase que eu uso. E por outro lado, existe recurso não analgésico. Bom, a mensagem que eu acho que eu queria deixar, mesmo que nós falamos, é, primeiro, não existe dor de cabeça normal. Então não é normal sentir dor de cabeça.
Você pode até estar habituado a ela, ter se acostumado, às vezes até aceitado o sofrimento, mas não existe dor de cabeça normal e existem tratamentos muito além dos analgésicos, né, que são bem melhores. Tá, ok, obrigado, viu?